Fala, turma! É que fica uma merda, peraí. Deixa eu fazer chegando como você já... Fala aí, turma! Belezinha? Que bosta! Fala aí, turma! Belezinha? Entrando fica melhor, né? Parece que eu tô entrando na sala de aula. E aí, belezinha? Bom, muito bem. Para quem ainda não me conhece, não viu o meu vídeo anterior, meu nome é Fernando Biscalquim, o pessoal me chama de Joey, então você vai ver eu o tempo inteiro me direcionando a mim mesmo como Joey. Eu sou formado em rádio e televisão, tenho especialização em direção e produção cinematográfica pela New York Film Academy, sou mestre em roteiro cinematográfico, doutor em roteiro cinematográfico, estou no caminho do meu pós-doc também em roteiro cinematográfico. São praticamente 15 anos de estudo sobre roteiro, trabalho como roteirista, também desenvolvo trabalho na minha produtora como diretor, então faço as duas partes. Bom, isso é um pouquinho de mim, né? Também sou professor universitário e também quero fazer um agradecimento. Agradeço muito as inscrições, fico muito feliz. Hoje o canal está com 142 inscritos, é muito legal. Como eu disse no primeiro vídeo, no episódio 1, que é um assunto muito específico e eu fico muito feliz das inscrições, fico muito feliz dos joinhas, de vocês terem curtido, mas eu não posso negar que o que mais me deixa feliz são os comentários lá embaixo. Então, se vocês tiverem mais coisas para comentar, mais pedidos, mais dúvidas, façam, que eu adoro responder. Acho que esse é um mal de professor. A gente falou no vídeo anterior sobre o aspecto, obviamente, um ponto da construção do roteiro, né? O que o roteiro de fato, as narrativas devem conter. Um dos itens que nós falamos, que é o que de fato todos os roteiros precisam conter, então está falado no vídeo anterior. Se você tiver dúvidas, é só assistir ao vídeo do primeiro episódio, você vai saber um pouquinho qual é a dica especial para se construir um roteiro, praticamente todos os roteiros para qualquer plataforma, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre personagem. Obviamente, a gente vai, eu vou conversar com vocês sobre um ponto específico na construção do personagem. Lembrando que no finalzinho eu também dou uma dica específica do tema, no caso nosso personagem, para o pessoal do YouTube, tá bom? Para os YouTubers ou futuros YouTubers. Então, vai até o final e que com certeza vai ser uma dica muito legal. Agora, quando a gente pensa no quesito de construir um personagem, um ponto específico é legal para a gente poder entender e vale a pena para qualquer tipo de roteiro. Seja roteiro para ficção, seja roteiro para não ficção, seja roteiro que misture as duas linguagens para o cinema ou para a televisão, até mesmo agora para o YouTube, tá? Esse fator de construção do personagem, ele está muito conectado ao que eu costumo chamar de foco. Foco. Essa palavrinha é muito importante quando você pensa em construir um personagem. É muito importante a gente entender, inclusive, nós falamos isso no episódio 1, a relação que tem a tua construção, a tua história, com o que você vê aqui no mundo real. É quase que um reflexo do que nós temos aqui e você vai trabalhar a realidade tanto na não ficção quanto na ficção. Porque é nesse sentido que o público vai se assemelhar, né? Vai conseguir assimilar o que está acontecendo na história, porque o que é desenvolvido pelos personagens lá dentro, a gente conhece aqui fora. Então, praticamente assim. Vamos dizer assim que esse é um dos trunfos das novelas. Eu tenho vários amigos que são noveleiros e não fazem parte desse nosso meio do cinema, da televisão. E vira e mexe quando você está conversando com eles, no meio da fofoca, no meio das conversas, eles insistem que a novela é de fato um reflexo, não vou dizer nesse ponto de vista para eles um reflexo, mas é uma cópia do que acontece no nosso dia a dia. Eles dizem assim, pô, mas a novela é uma expressão do que a gente tem todos os dias em casa, no cotidiano. Tudo bem. Essa é uma forma do roteirista, do autor entender, quer dizer, ele está, vamos usar aí entre aspas, chupinhando, né? Tá copiando de nós e colando nos seus personagens, os quais ele constrói dentro da nova narrativa que é o roteiro. Então,
Se esse copia e cola, se este olhar, essa observação, né, das histórias, das ações do ser humano, elas são importantes para a gente poder construir a nossa nova narrativa, dentro da ficção, dentro da não ficção. É importante entender que o foco, o qual eu citei, é um dos elementos importantes para compreender o que acontece na realidade para trazer, para quê? Para trazer para o nosso espaço narrativo, tá? Para a nossa nova construção. Eu vou dar alguns exemplos interessantes do que eu quero dizer com foco, fora do roteiro, para a gente entender como isso é funcional para o roteirista. Bom, o exemplo é o seguinte, ó, questão de foco. Eu vou contar uma historinha aqui que praticamente muita gente já passou. Isso serve para os meninos, para as meninas, não importa. Eu vou contar aqui uma historinha de algo mais tradicional, tá bom? Vamos dizer, um casal mais tradicional, tá? Isso vale para qualquer um, independente de quem for. Então a questão é a seguinte, imagina você, né? Eu vou inventar dois nomes específicos, tá? Não vou colocar Joey. Então vou inventar um nome aqui, sei lá, Anderson, beleza? E a namorada do Anderson é a Cleusa. Belezinha? Então vamos pensar o seguinte, ó, tá lá o Anderson sossegado, tá bom? Na casa dele, umas 9h30 da manhã e de repente o celular toca, zzz, zzz, ele dá uma olhadinha e tal, e fala, porra, a Cleusa ligando pra mim essa hora, bom, ela deve estar querendo alguma coisa, pelo menos pra dizer que me ama, certo? Então de repente lá vai o Anderson na sua ingenuidade, boa, o dia super tranquilo, acordou de bem, já tomou seu cafezinho, tá tudo em ordem, e ele atende o telefone. Alô? Alô, meu amor? Oi, meu amor, tudo certinho, como vai você? Ah, eu estou muito bem. Mas tá bem mesmo? Não, tô tudo bem, sem problema nenhum, para mim tá tudo perfeito. Ah, que bom. Ah, e por que você tá ligando essa hora? Para dizer que me ama? Mais ou menos. Ah, que gostoso, muito bem. Mas o que é? Você tá com uma voz um pouco estranha? É que eu preciso falar com você. Então imagina, de repente dá aquela embolada no estômago, porque quando você diz assim, então meu amor, preciso falar com você, é aquela facada forte, mas tudo bem, né? A gente precisa conversar. Um assunto meio que sério, fudeu. Essa hora, provavelmente você tem 4 ou 5 bolas dentro do seu estômago, mas a merda, antes de eu falar, já tá acontecendo com ela. Ela já tá pior do que o próprio Anderson. A Cleusa já tá zoada já, ela já tá tendo visões antes do Anderson, tá? Então, beleza. Então, mas o que foi, meu amor? Sabe quando fica atrasada? Sei, não sou mulher, mas conheço. Então, meu amor, estou atrasada há mais ou menos 1 semana e meia. E é nessa hora, certo? Que nesse minuto que ele acaba de receber a resposta da Cleusa, que as coisas começam a dar uma modificada. Veja bem. Então, quando fala do foco, e esse é um quesito muito legal de se pensar, porque é o seguinte, ó. Você não está colocando para você mesmo, você não está direcionando o teu cérebro, a tua mente a enxergar por esse ponto de vista que você acabou de descobrir. O Anderson, ele não quer ser pai, né? Mas indiscutivelmente, se sim ou se não, você acabou de dar um sinal para o seu cérebro, tá? Fazendo com que ele foque numa possibilidade que você até aquele momento não cogitava. Então, tudo para você até aquele momento estava de boa. E é impressionante, para quem já viveu isso, sabe exatamente o que eu estou falando. Para quem não experimentou isso, aguarde, né? Você vai saber o que é. Mas a questão é essa. Se o Anderson está na casa dele, não importa onde ele esteja, no momento em que deu tempo, imagine que esse cara está no trabalho, de repente deu o meio-dia dele, o cara já está lá, né, com gastrite explodindo dentro do estômago, quase que um alien saindo de dentro do estômago dele pelo nervosismo da resposta, quer dizer, né, ele não tem a resposta, ele acabou de ser avisado pela namorada que supostamente pode estar grávida, porque está atrasada 1 semana e meia. E de repente, a hora que ele sai do trabalho dele, na rua, ele mal abre a porta, adivinha, pá!
10, 20, 30 mulheres grávidas, barrigas imensas, carrinhos, crianças gritando, ele vai no shopping, é criança, é carrinho, mulher grávida, é barriga, o tempo inteiro, por favor, me ajude. Se o cara tá na sala de aula, por exemplo, na universidade. Na universidade é a coisa mais rara, não tô brincando, não é raro, mas é mais difícil ter, né, alguém mais grávida andando por ali. De repente o cara abre a porta da sala, 2 meninas andando, por favor, onde que é a enfermaria? De repente a professora chega com aquele barrigão enorme, sala 21, desculpe, era 19, deixa eu voltar que eu tô toda meio sem jeito, barriga para tudo quanto é lado. Independente se ele quer enxergar ou não, esse é um processo muito comum. O cérebro está focado, mesmo não querendo, dentro desse propósito. E é muito engraçado porque nós observamos e parece que as grávidas brotam de repente, como se abrisse um portal tridimensional e todas as grávidas do mundo aparecessem no mesmo instante, naqueles dias, enquanto a resposta não vem. E o Anderson acha que aquilo é um sinal. É um sinal, meu Deus do céu, você é pai, eu tô fodido. Mas não é isso. A questão é que o cérebro dele agora enxerga esse ponto específico. Eu consigo ver, eu apuro, é como se eu tivesse que peneirar um pouco da minha visão para poder observar aquilo que agora me atenta. E isso, dentro da construção da narrativa, a gente também chama de foco. No caso, um foco específico para aquilo que você está construindo. Isso na vida real acontece assim. Outro exemplo comum, carro. Quando você pensa em comprar um carro, quando você escolhe por um carro, é exatamente a mesma coisa. Você nunca viu o carro, ou se viu uma vez ou outra na rua. Você entra no ônibus, o carro está do lado. Você está andando na rua com o seu carro antigo, é esse que você está querendo vender. De repente você vai encostar um carro, aquele que você quer, acabou de tomar a vaga que você tinha. Você entra no metrô, você está dentro do metrô, o carro que você quer comprar está no trilho do metrô, andando na frente do metrô. Tudo, o tempo inteiro. Quer dizer, o carro ali, carro aqui, só falta o carro chegar e falar assim, amigão, você não vai me comprar logo? Então, essa é a questão. Para quem já passou por essa experiência, sabe exatamente o que eu estou falando. Você coloca, nesse caso agora, positivo, é isso que você busca, é por um ponto específico o qual você deseja, que você consegue então enxergar mais. O teu cérebro te conduz a buscar por aquilo que você quer ou não quer, mas você pontuou a ele de certa maneira qual é o seu foco. Então, o que isso tem a ver com um personagem? Então, é legal pensar nessa possibilidade porque, assim, muitas pessoas dizem, cara, eu estou construindo um personagem. O roteirista, ele é o responsável pela gênese, pela criação do espelho do personagem. Vamos dizer, todos os personagens nascem de um ponto, eles são construídos, eles têm caráter, eles têm tempo de vida. Eles não surgem na história no momento em que você começa a assistir um filme. Ele não brotou ali. Ele tem uma vida antes do que ele tem do filme, dentro daquela narrativa. Então, essa construção ela é muito importante, porque ela é quem dá densidade, ela é quem dá congruência e coerência ao seu personagem. E se não existe essa construção, essa gênese, quem que se perde aí no meio do caminho? Praticamente todas as funções dentro de um set de filmagem. O diretor, que não sabe como conduzir o personagem, uma vez que ele é muito raso, já que ele não tem caráter, ele não tem construção, ele não tem densidade, ele não tem estágios de criação, e a gente vai falar sobre isso, mas não hoje, é claro. E tem mais, o ator, quer dizer, o ator mais do que ninguém, que precisa do personagem como um todo para poder saber como esse cara vai ser executado, como esse cara vai ser construído no decorrer da narrativa. Ele precisa entender quais são as ações, ele precisa entender que tipo de fala e como essa fala é pronunciada. Para e pensa um minutinho, essa é a dica também, tá? Pensa um pouco, dependendo da idade que você tem, 20, 30, 40, 50 anos, a sua construção do zero até agora é que coloca e que faz com que você execute ações, certo? O que você fala, da forma que você fala, as suas ações, elas são construídas a partir do teu caráter. Não tem como dizer o contrário. Isso já o Freud já disse, Le Bon também já disse, Jung também já disse, toda essa galera que trabalha com psicologia. Então nós expomos aquilo que nós somos interiormente. Então isso é um serviço muito trabalhoso para o ator, ele sabe disso. Agora, fora isso, todas as outras funções também dependem dessa construção do personagem. Direção de arte, produtor de objetos, diretor de fotografia, maquiador, figurinista, todos eles dependem do personagem.
Esse reflexo, né, já que a gente citou no começo aqui da história nossa, conversando de que o foco é importante, então para que o foco serve para mim na construção do personagem? No momento em que você detalha, no momento em que você pensa no personagem, o roteirista faz o quê? Esse é um dos truques super legais quando você começa a desenvolver um personagem. Porque da mesma maneira que o foco funciona para nós na vida real, quando você está preocupado por ser pai, ou se a tua namorada está grávida ou não, se você quer um carro, independente do que seja. E dentro desse foco, a gente também começa a entender quanto ele é funcional para a construção do personagem. Por quê? No momento em que você começa a construir o seu personagem, você começa a colocar para a tua mente, colocar para o teu cérebro um foco. Você está desenvolvendo um personagem com características específicas de caráter. Então, essas características específicas começam a modelar para você um tipo de pessoa que você precisa entender mais para poder colocar no papel. Né? A gente diz que a observação é muito importante, mas você concorda comigo que observar as pessoas andando na rua de forma randômica, de qualquer jeito, de forma aleatória, é um pouco complicado, porque é como se eu tivesse que tirar uma peneira, é como se eu tivesse que tirar uma agulha do palheiro. Quer dizer, encontrar ela ali no meio, encontrar esse personagem que eu estou construindo no meio de dezenas, centenas, milhares de outras pessoas. Quando você dá um recadinho pro teu cérebro que esse é o tipo de pessoa que você agora está construindo, ele foca nesse tipo de pessoa. Não é que elas vão aparecer para você como uma mulher grávida aparece, como um carro aparece. Mas você fica atento às características das quais você começa a construir e essas pessoas pipocam para você de certa maneira. Vamos supor que você está construindo um personagem que tenha dentro do caráter dele uma certa má educação. Certo? Um desrespeito pelo outro. Quando você estiver pela rua, o teu foco fica tão apurado que essas pessoas más educadas ou mal educadas, essas pessoas elas estão no seu foco, como se fosse uma mira. E você vai ver alguém xingando o outro, alguém sendo mal com o outro, sendo desagradável com o outro num caixa, na fila de espera, para atravessar a rua, não importa. E quando esses sujeitos se manifestam na sociedade, opa, o teu faro está ali. É o teu foco apontado para aquele cara. Por quê? Porque você está atento a compreender quais são as ações que esse cara mal educado vai ter para que você possa, então, copiar e colar. Você está tentando reajustar, quer dizer, pegar aquilo que de fato acontece na vida real e trazer para um elemento narrativo dentro da sua ficção. Então, esse é um fator que vale muito a pena a gente parar para pensar. Lembre-se, isso é uma questão de treino, é para a gente poder parar um pouquinho e começar a entender quem eu busco e é totalmente funcional para você que constrói personagens. Se arrisque fazer isso, busque, pare, pense. Quando você começar a criar o seu personagem, dê a você o foco que você quer sobre ele. Pense que você precisa encontrar esse tipo de pessoa, porque essa pessoa vai te trazer muitas informações. Acredite no tio Joey aqui. Você vai, com certeza, você vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que fazem parte do caráter desse personagem que você está construindo e dessas pessoas você vai conseguir tirar relações reais com outros indivíduos, como é que esse cara está agindo com outras pessoas, como esse cara está falando, como esse cara se comporta corporalmente falando, para você atribuir ao seu personagem, beleza? Agora, para finalizar, uma dica para os youtubers. Bom, pensa um pouquinho nessa galera toda que vocês veem como youtubers, né? Os caras que falam para você, que dão dicas para você, que falam de mães com filhos, de pessoas que vão criticar atores, atrizes, de outras pessoas que vêm fazer tutoriais, não importa. Todos os youtubers, aqueles com 2, 3, 4, 5 milhões de visualizações. O que esses caras fazem? Não vou dizer que esses caras têm a destreza de entender perfeitamente isso que a gente está colocando aqui, mas eles observam como as pessoas se comportam. Você já reparou que a maioria dos youtubers, quando vai citar algum tipo de exemplo, aquele que você dá risada, aquele que você se identifica, esse cara muito provavelmente trouxe pro vídeo dele algum elemento o qual ele enxergou no seu amigo, o qual ele enxergou no seu vizinho, o qual ele enxergou num cara na rua, num cara de uma praça de alimentação,
situação, não importa. Você vê que os exemplos que essa galera toda coloca são exemplos que fazem parte do nosso mundo real. Eles raramente exemplificam com algo super ficcional, alguma coisa que não é existente. E essa identificação é legal porque eles estão falando de nós. Eles têm essa partícula de identificação que faz com que ele ganhe vários adeptos, porque, pô, esse cara fala do que eu sei, esse cara fala do que eu gosto, esse cara fala de coisas que eu vejo no metrô, que eu vejo no ônibus, que eu vejo andando na rua, não importa em que lugar. Então, não é porque o cara é super sagaz, ele é esperto porque ele acaba utilizando de características que acontecem com o ser humano e ele traz para os exemplos os quais ele faz. Geralmente é como se fosse uma pesquisa de opinião, sabe? Como geralmente a gente ouve falar das novelas, se o roteiro das novelas, as histórias estão indo para um lado em que o público não gosta, geralmente há algum tipo de alteração, porque se há pesquisas, né, que vão trazer novos elementos ou fazer com que o autor corrija os pequenos problemas que o público de fato não está gostando. Os youtubers fazem isso, eles não acertam constantemente, mas eles começam a entender quais são os tipos de características humanas as quais eles devem focar para fazer com que você goste. Então aí você começa a ter mais visualizações, você começa a atrair mais o público, justamente porque esse cara começa a se tornar um as em encontrar características nos seres humanos as quais ele exemplifica nos seus vídeos ou ele mesmo coloca em prática. Para quê? Obviamente, agradar você. É mais uma lei do entretenimento, já, né, desde no início do século XX. Então estamos falando de algo de mais de 100 e poucos anos, tá bom? Então espero que valha aí a dica. Busque um pouquinho se isso é um fator importante para você. Não faça com que o teu roteiro, de certa forma, fique interessante, de certa forma, narrativa, mas pobre na sua dimensão em diálogos, em falas, em pensamentos, em ações que venham do personagem. Tudo isso acontece quando o seu personagem é raso, é pequeno, é superficial. Quando eles são construídos nesse sistema realmente de menor importância, você tem uma qualidade de história também muito pequenininha, tá? Os atores vão fazer um papel menor, o diretor vai dirigir de certa maneira menor, então tudo interfere no processo pós-roteiro, tá bom? Bom, se você gostou, então faz um grande favorzinho aí de novo para mim, curte aí embaixo, fazendo favor, né? Se inscreve, não se esqueça de se inscrever aí no canal. E também, se você quiser dar uma olhadinha, vai lá no meu blog www.fernandobiscalquim.com. Não se esqueça também de ir lá na minha fanpage, tá bom? Lá no Facebook, Roteiro e Roteirista. E na semana que vem a gente volta com um assunto muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, que a gente vai falar de observação, e esse fator é crucial para você poder escrever uma narrativa fora do comum. E tem mais, youtubers, se preparem, porque vem mais uma dica, eu vou dizer, a palavrinha que eu inventei, extracomunal, sei lá que merda é essa, mas vai ser muito bom, tá bom? Para vocês também. Valeu, gente, muito obrigado, de novo, beijo aí no coração de vocês, nos encontramos na terça-feira que vem, valeu!